Olá, paz de Jesus! Entrando aqui da forma que eu estou, com olheira, sem filtro, descabelada, né? Mas porque o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e eu preciso passar para vocês que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Para quem não sabe, eu fui para Bolívia, deixei tudo para trás, fui para Bolívia com meu esposo e lá nós fomos estudar medicina. Trabalhava de ambulante, de amaciante para a gente sobreviver por lá. A vida não foi fácil, mas nós tínhamos uma palavra. Não simplesmente falar, foi por ir. Não. Oramos e Deus nos deu uma palavra. E simplesmente quando como que eu trabalhei na empresa, juntei um dinheirinho, guardei. Lá eu paguei o plano FUA, que é um plano que se a gente paga os 5 anos de carreira, daí fica bem mais barato. Então nós pagamos e só que tem uma coisa, nós tinha vários outros gastos que a gente não sabia que tinha ainda. Então quando se passaram mais ou menos uns 6 meses, pouco dinheiro que a gente tinha no banco, o dinheiro se acabou. E daí, como que o dinheiro se acabou? Meu pai trabalha na roça, é agricultor. Minha mãe trabalha na prefeitura, ganha um salário mínimo. Minha sogra é aposentada, cuida da minha avó, mas também não tem condições. E meu sogro também trabalha na roça. Então, assim, não tinha, ninguém tinha condições de estar enviando dinheiro para mim e para o meu esposo. Então, de certa forma, nós somos seres humanos, a gente apavora, a gente fica preocupado. Nesse meu esposo ficou muito preocupado, muito preocupado. Eu entrei numa campanha de oração todos os dias pedindo a Deus para me dar um sinal, para me dar uma luz. Como que o Senhor ia nos sustentar ali, naquele país distante, a gente sem dinheiro. Então, num belo dia, o Senhor me deu um sonho. O Senhor me deu um sonho que, da mesma forma que Ele sustentou o povo no deserto com maná, Deus ia nos sustentar também através de uma amaciante que meu esposo ia fazer e nós íamos vender. Até a logomarca, tudo direitinho no livro, no litro, Deus me deu em sonho. Nisso eu fiquei tão eufórica, que queria acordar meu esposo. Isso era por volta de umas 3 horas da manhã. Daí eu não consegui dormir. Tava doido para ele acordar para me contar. Até que ele acordou às 6 e pouco. E nisso eu contei o sonho. E louvado seja Deus que ele acreditou em mim. Porque se fosse outra pessoa, eu ia falar assim: essa menina, essa guria é louca. Minha esposa tá doida. Como que nós vamos vender aqui? Como nós vamos vender em outro país? Como que a gente vai sair? Como que vai suceder? Poderia fazer 1001 perguntas. Mas o Espírito Santo de Deus, quando Ele quer te entregar a bênção, as coisas vão acontecendo. Meu esposo simplesmente aceitou e falou, podemos tentar. Então veio no Brasil, buscou matéria-prima e nisso Deus nos sustentou. Deus nos sustentou. Deus nos sustentou. Deus nos sustentou. Para a honra e glória de Jesus. Para a honra e glória de Jesus. Deus nos sustentou. Passamos luta, muita luta, muita luta. No início não tínhamos dinheiro para comprar os litros. A gente andava pelas ruas procurando litro. Litro de água, litro de Coca-Cola, litro do que fosse. Para mim lavar, passar cloro, deixar de molho, colocar o produto, colocar a embalagem que Deus nos deu, meu esposo fez no computador, ajustou, pregar e sair para as feiras para trabalhar. Nós saímos nas ruas buscando. De início não tinha quem nos desse litro, não,
E onde tinha um local para vender era 5.000 litros, que eles vendiam no setor industrial, 5.000 litros, a gente não tinha dinheiro para comprar. Então pouco a gente vivia num quartinho 2x3 na Bolívia. 2x3, imagina ter uma casa num quartinho 2x3, que é o único lugar que a gente cabia para ter condições de pagar era nesse lugar. Foi muito difícil, mas Deus nos honrou. E Deus nos honrou. Daí, nos intervalos, eu tinha que lavar roupa, chegava das feiras, tinha que lavar roupa, já tinha que ir para a faculdade. E naquele momento que eu tinha para lavar roupa, eu poderia muito bem colocar as matérias para mim escutando. Mas quando eu ia lavar roupa, sabe o tempinho que eu tinha ali disponível, que era para me estudar? Eu sentia vontade de escutar a palavra de Deus, louvar a palavra de Deus, escutar, cantar as pregações. E ali eu colocava. E quando tinha prova, às vezes eu estudava e Deus é tão bom que o pouco tempo que eu estudava, Deus já me capacitava. Minhas notas sempre foram uma das maiores notas, não por mérito meu, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. E agora a gente chega num período onde muitas pessoas às vezes perguntam: e aí, os meninos já formaram, já fizeram revalida e tal? Aí as pessoas pensam: e aí, onde que eles vão arrumar dinheiro? Não sei. Mas o Deus que nos prometeu a bênção, Ele é fiel para cumprir. A prova ela é muito cara, a prova prática. 4.100 de um, 4.100 de outro. Eu poderia reativar o meu Corém para mim trabalhar como enfermeira. Mas eu preciso cuidar do meu bebê. Eu preciso cuidar do Brian. Por quê? Só quem Deus já deu uma gravidez e levou o seu bebê, sabe o quanto você precisa valorizar cada segundo que você tem com o que você tem em mãos. Só Deus sabe quanto esse menino é para mim. Então eu sei que Deus vai nos entregar a bênção, Deus vai entregar o CRM, eu tenho certeza que Deus vai nos entregar um trabalho muito bom, Deus vai nos entregar no momento certo um consultório, e quando Deus nos abençoar, eu quero ter condições, e eu vou ter condições, de ajudar as pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade, às vezes precisa de um remédio, de um alimento, e quem tem condições, às vezes não ajuda. Esse vídeo não é de crítica a ninguém, esse vídeo é só para lembrar vocês que se vocês têm uma promessa, se vocês têm a palavra do Senhor, não duvide. Tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. Deus vai me entregar em mãos minha carteirinha profissional, vai entregar na mão do meu esposo também. No momento certo, Deus vai nos entregar a bênção. Vai vir prosperidade financeira, não importa se na minha conta hoje não tenho 10 reais. Para ser sincero, eu tô com 7 reais no Nubank. Mas eu creio num Deus tão poderoso, mas tão poderoso, dono do ouro e da prata, que eu tenho certeza que nada vai impedir a bênção dele na minha vida. Nada. Nem a falta de recurso momentânea, nem as intempéries, nada. Porque eu creio, eu sei em quem tenho crido. Desde o momento que ele nos deu essa palavra para irmos. E agora aqui estamos, debaixo de uma palavra do Senhor. Deus sempre usa pessoas para nos abençoar, em oração. E eu sei que agora Ele também vai usar
anjos, assim como Ele tem colocado pessoas na minha vida, na qual eu sou grata e sempre serei grata, sempre serei grata. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Não sei se você está passando, qual é o seu diagnóstico, se você foi desenganado por um médico, se você tem uma enfermidade que você jamais esperaria, se Deus levou um filho teu, se você foi desempregado, está desempregado, se você perdeu um ente querido, se você esperou o sol brilhar e veio uma chuva, uma tempestade, mas Jesus ressuscitou, Jesus sofreu por mim e por você. Jesus é fiel e o nosso Deus é um Deus misericordioso. Nosso Deus é um Deus que realiza milagre. E quando Deus me entregar a bênção, onde todos vão ficar sabendo da bênção, que vai ser muito grande, para que todos vejam, não porque eu mereça, mas para que todos vejam que vale a pena confiar em Deus, tá bom? Não deixe a sua fé desanimar. Não deixe que as circunstâncias da vida, que seja fatores externos, pessoas, fofoca, mentira, nada. Mantenha o seu foco em Deus, porque as suas atitudes, o seu caráter te justificará. Quantas perseguições eu sofri? Quantas? Quanta humilhação já me fizeram? Se Elcimar, tivesse parado por tudo que me fizeram, que me caluniaram, onde eu estaria? Talvez no cemitério, né? Mas o meu foco e a minha preocupação é daquele que tudo sabe, tudo sonda e tudo sabe a meu respeito. Então, é para Deus que nós temos que preocupar em em dar um bom testemunho, deixar um bom legado para os nossos filhos, para as pessoas que nos veem, para que nós possamos ser espelhos para elas, tá? Durante todo esse tempo de estudo, quantos anos, às vezes, sem comprar roupa, sem consertar meus dentes, sem, né, fazer tudo que eu preciso, porque isso pode esperar. Mas eu tenho uma missão nessa terra e Deus me capacitou e vai me capacitar dia por dia. E isso, então, as coisas depois, todas as coisas depois vão se encaixando. Mas antes de tudo, antes de ter um título, antes de ser enfermeira, antes de ser médica, antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser filha, antes de ser amiga, a primeira coisa que eu tenho que ter é o compromisso com Deus. E que o Senhor nunca afaste o teu brilho, a tua paz, que excede todo entendimento na minha vida. Que eu tenho certeza que por mais que venham obstáculos, eu estarei aqui, crendo e louvando aquele que me deu vida para que eu possa testemunhar o nome do Senhor, onde quer que eu vá. Que a minha voz possa ecoar a todos os cantos, para que todos possam entender que a mão do Senhor fez grandes coisas por nós. Não que tenha sido fácil, não, mas para que vocês não deixem ser vencidos pelas coisas mundanas, momentâneas, tá bom? Creia em Deus, o Senhor está contigo, o Senhor é contigo e tudo vai ficar bem. Que Deus abençoe, que tenha aí uma semana abençoada e iluminada pelas graças do Senhor Jesus. Amém. Como diz meu filho, amém, Jesusinho, amém.